só quero deixar claro duas coisas muito simples, que uma, que eu não quero que você não coloque expectativa em mim, mas na palavra que vai ser falada. E outra que eu não consegui entender muito o tema, porque segundo o contexto do que vai ser lido e falado, eu diria que a gente é o que não merecíamos ser. Só que a gente entende que a igreja é um conjunto de pessoas que a gente se reúne e concorda nas coisas. No dia também concordei. Então nós estamos aqui em obediência à palavra do Senhor, mas nunca ponham expectativa naquele que vai trazer a palavra, mas na palavra. Com certeza. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, vai dizer assim: mas pela graça de Deus, sou o que eu sou. E se a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ô, glória. Quer apresentar? Amém. Que bênção, meu rei. E de um tempo pra cá, tenta levar a palavra do Senhor muito mais a sério do que já levava. Amém. Então, Ô, glória. Eu não vou falar aqui o que todo mundo pegaria isoladamente e falaria. Porque, como eu falei, quando a gente tem o compromisso com a palavra do Senhor, é preciso entender o que ela está falando e para quem ela está falando. Porque eu não posso pegar algo isolado e colocar na sua cabeça. Eu preciso que você sente aqui, mas que entenda aquilo que a palavra do Senhor realmente está dizendo. Então, eu vou começar pelo começo, e eu peço um pouco de paciência dos irmãos, mas nós vamos devagar. Porque tem que sair daqui da casa do Senhor entendendo aquilo que Ele quer falar nos nossos corações. Amém? E eu gostaria de começar a respeito da carta aos Coríntios. Nessa primeira carta aos Coríntios, é preciso entender que Paulo ele tem um chamado missionário. Para quem? Não para os judeus, mas para os gentios que somos nós. A palavra do Senhor ela devia ser só para os judeus, porém eles não aceitaram a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor agora engloba eu e você. Começando desse princípio que ela engloba agora a gente, não só os judeus, no começo do capítulo 1, versículo, ao capítulo 4 de 1 Coríntios, na igreja havia divisões. E que divisões haviam na igreja? As pessoas estavam perdendo tempo com coisa boba, com coisa idiota, por assim dizer. As pessoas, o que elas estavam fazendo do capítulo 1 ao capítulo 4? Elas estavam colocando pastores acima de pastores, líderes acima de líderes, igrejas acima de igrejas, por assim dizer. Um dizia, ó, eu sou de Paulo. Outro, não satisfeito, eu sou de Apolo. Já eu sou de Pedro. Se eu pudesse colocar, para nós entendermos melhor, eu sou do pastor Marcelo. A nossa irmã Simone, que compartilha da mesma fé que eu, vai levantar, mas eu sou do pastor Francisco. Alguém não satisfeito e querendo perder tempo com aquilo que não serve perder tempo, eu sou da Belfor Roxo, sou de outro pastor. Só que o que eu não posso deixar passar é que eu não sirvo aos pastores. Eu sirvo ao Senhor Jesus. Porque quem morreu por mim não foi o pastor. Quem morreu por mim foi Jesus. Com certeza. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4 de 1 Coríntios, Paulo está resolvendo o problema da igreja. Qual é o problema da igreja que Paulo está resolvendo? Divisões no corpo de Cristo. E não pode haver divisões no corpo de Cristo. Se Paulo está indo para um lugar para pregar a mensagem, e essa palavra de Paulo que ele está pregando não é para dividir. Muito pelo contrário. Ela deve servir para juntar a igreja de Cristo. Então eu não sou da igreja fulano de tal. Eu sou do corpo de Cristo. A denominação foi o pastor que colocou. Mas o Cristo é o mesmo. A palavra é a mesma. A oração que nós oramos é a mesma. Os costumes e doutrina deveriam ser os mesmos. Mas infelizmente não são. Então Paulo está começando com o primeiro problema. E qual é o problema? Divisões na igreja. Entende agora porque eu não posso chegar só no capítulo 15, versículo 10 e falar que eu não sou o que deveria ser? Porque é uma série de coisas que vai me levar a esse versículo. Então, para começar, qual é o primeiro problema da igreja? Divisões. Não se pode haver divisões na igreja, é isso que Paulo está dizendo. Aleluia, glória. O centro é Jesus. Imaturidade é o que está acontecendo na igreja. Eu sou da Belfor Roxo. Não, eu sou da igreja do pastor Francisco. Já eu sou da César Música. É todos um Deus só.
Todos um povo Aleluia, só. glória. Com certeza. Jesus, ele não fundou religiões. Jesus, o que ele pregava é: aquele que se arrepender e crer no Filho será salvo. Na revista aqui, a gente leu essa semana: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. E não é todo aquele que diz que é da igreja fulano de tal será salvo. Não é assim que funciona. O que funciona é: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É isso que funciona. E não por eu ser da igreja de fulano de tal, eu vou ser salvo. Não é assim que funciona. O segundo problema, alguém também não relata e não fala das igrejas. Paulo ele vai relatar sobre sexo nas igrejas. Como assim? O povo de Deus estava se reunindo com o povo de Coríntios e se prostituindo. Ou seja, Paulo ele vai relatar sobre o problema que as pessoas também não corrigem nas igrejas. E nessa igreja específica, já falamos aqui uma vez na consagração, que era a respeito de quê? Está na Bíblia. O que eu estou falando aqui não é nada mais, nada menos do que Bíblia. Deus. Era um enteado que tinha relações com a sua madrasta. E a igreja tratava isso como algo normal. E qual é o problema disso? Porque as pessoas vão dizer, não, que nós somos livres. Que a graça, nós vemos agora no tempo da graça. Só que a graça ela nunca foi contexto para eu poder pecar da maneira que eu quero. Então nós estamos decorrendo sobre dois assuntos: divisões e agora pessoas usando da graça para poder pecar e viver como quer. E baseado nisso, o seu corpo não é mais seu para você fazer o que você quiser. O Evangelho deixa isso mais claro, muito claro. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, agora eu não vivo mais para mim. Eu vivo para Ele. Então eu não posso fazer do meu corpo o que eu quero, porque o meu corpo agora é dele. É basicamente isso que está sendo tratado na carta aos 1 Coríntios. Primeiro, divisão. Agora o pessoal fazendo do corpo o que quer. Se misturando com quem não é para se misturar, que era o povo de Corinto. Se prostituindo. Agora nós vamos para o terceiro assunto que Paulo ele também relata. O assunto da comida. Como assim? Eu não sei se você já leu, mas em 1 Coríntios tem pessoas que sabem que podem comer as coisas porque foi Deus que fez. Mas Paulo ele vai relatar o seguinte: se você está em um lugar, está no contexto de 1 Coríntios, só os irmãos lerem, isso aqui é a Bíblia. Se você está em um lugar e você tem algo oferecido a ídolos, se ninguém vê, você pode comer, por quê? Porque foi Deus quem fez os animais. Mas se alguém veio e falar, meu irmão, não come isso que você é crente, que você vai fazer, você não vai comer, porque vai ferir a consciência do seu irmão. Então o que está em jogo aqui não é comida, é consciência e amor ao próximo. Então a gente está decorrendo sobre o terceiro assunto. O primeiro assunto, divisões na igreja. O segundo assunto, prostituição na igreja. O terceiro assunto, comida. Ou seja, por eu amar o meu irmão, eu não vou comer porque ofende a ele. Mas eu não sei se você já reparou, o que Paulo está querendo dizer é, os ídolos deles, aquilo que eles estão oferecendo a comida, é só madeira, é só ferro, é só ouro, que eles fundem, denominam Deus e colocam ali e oferecem a eles. O que Paulo está dizendo é, você tem que ter maturidade para amar o seu irmão. Se vai ofender a ele, você não come. Mas se a sua consciência está tranquila com Deus, você come. Por quê? Porque foi Deus quem fez a mim, fez você, fez os animais. E fez o material que eles idiotamente fundem e colocam o nome de Deus. Foi louvado aqui. Recebe o nome de Deus, porém morto está. Está se referindo ao quê? Aos ídolos que eles levantam. Com certeza, meu rei. A imaturidade que eles pegam um pedaço de madeira, que eles esculpem e chamam de Deus. Então o contexto de 1 Coríntios é divisões na igreja, a comida e a prostituição, que muitos estão se prostituindo, esquecendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E agora a quarta é a bagunça nos encontros. Fica do capítulo 11 ao capítulo 14 e também a Bíblia. As pessoas, todo mundo quer falar.
Todo mundo quer profetizar. Só que isso está gerando uma bagunça. Por quê? Porque se todo mundo falar ao mesmo tempo, as pessoas não se entendem. Se eu cantar daqui e o irmão cantar de lá, outro orar dali, ninguém vai entender o que está sendo feito na casa do Senhor. Aí tem pessoas na igreja, lá em Corinto, que não conseguem entender. Por quê? Porque eles não compartilham da mesma fé que a gente. São pessoas que, se eu pregar e você cantar, eles vão entender. Ali está tendo um culto. Ali tem ordem e decência. Mas se ficar essa bagunça que normalmente tem, as pessoas que não compartilham da fé que eu compartilho, não vão conseguir entender o que está sendo feito. E é isso que Paulo ele está dizendo. É isso que é daqui que vai sair o contexto. Quando vocês se reunirem, alguns têm salmos, outros têm cânticos, alguns têm doutrina. E mais abaixo ele vai dizer: e o meu Deus, ele não é Deus de bagunça. Deus, é verdade. Então é nesse contexto que 1 Coríntios está sendo falado à igreja. Ou seja, Paulo foi lá e fundou uma igreja em Corinto. Ele pregou a palavra, pessoas se converteram, agora tem uma comunidade lá. Só que essa comunidade que está em Corinto, a igreja, ela está se perdendo. Por quê? Porque elas querem colocar divisões, ser um de um e um de outro. Elas querem colocar comida e ídolos acima daquilo que o Senhor fez. Elas querem se prostituir e achar isso normal. Até porque eu estou no tempo da graça. O preço já foi pago mesmo, então eu vou pecar. Só que a palavra do Senhor ela vai dizer muito claramente na palavra dele: mas se vocês continuarem pecando voluntariamente, já não resta sacrifício pelos pecados. O que ele está dizendo é: vocês não podem fazer o que vocês querem, senão vocês estariam crucificando Jesus de novo. E o sacrifício ele foi feito de uma vez por todas. Então, divisões, comida, prostituição na igreja e agora uma bagunça de dentro do templo. Porque todo mundo quer falar, todo mundo quer profetizar, todo mundo aqui no contexto também quer falar em línguas. Só que isso confunde e gera bagunça, e Deus não é Deus de confusão. As pessoas, uma primeiro fala, outra vem com um louvor, e aí sim, outra pessoa vem profetizando. Isso aqui implica uma coisa que me chama a atenção há muito tempo nas nossas igrejas, e principalmente na nossa. Eu não sei se os irmãos lembram, ou se o próprio pastor ele lembra, mas eu guardei no meu coração. Que o nosso pastor uma vez pregou aqui, e ele disse um versículo, fica aí em João, capítulo 16, versículo 12. Eu primeiro estou colocando um contexto, para primeiro depois chegar no tema da festividade. Agora, João, capítulo 16, versículo 12. Amém? Todos acharam? Vai dizer assim a palavra do Senhor: ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Não é puxando o saco do nosso pastor, porém no dia que ele falou isso daqui, ele falou simplesmente assim: a gente também não pode falar uma coisa a vocês porque vocês ainda não estão preparados. Foi essas palavras que ele usou. E eu lembro que foi na quinta-feira a gente disse: não, pode falar, pastor. Não, isso é assunto para outro dia. E eu guardei isso por quê? Porque ele está certo. A igreja hoje não quer falar mais sobre sexo. Não quer falar sobre as comidas consagradas aos ídolos. Ela não quer falar mais sobre divisão. Pelo contrário, eu quero bater em igrejas diferentes da minha. Eu quero bater em doutrinas diferentes das doutrinas que eu carrego. A gente ainda não está preparado para ouvir sobre certos assuntos. Sentar como igreja e entender aquilo que está sendo falado, que é a palavra do Senhor. Porque Paulo escorreu todos esses assuntos. Isso aqui Jesus dizendo vai dizer: eu ainda queria falar muita coisa para vocês. Porém, entretanto, todavia, vocês não podem suportar agora. O que Jesus está dizendo é: vocês não têm maturidade suficiente para sentar
e ouvir a respeito disso. Vocês não conseguem sentar e ouvir o pastor pregar sobre o sexo, sobre a comida, sobre o corpo de vocês, sobre os ídolos que vocês levantam. Vocês não têm maturidade ainda. É isso que ele está dizendo. Porque é capaz de a gente ouvir algumas coisas e dizer, não é possível que isso seja Bíblia. É possível que isso é a Bíblia. O Senhor ele discorre sobre esses assuntos. E baseado nisso, agora a gente vai entender 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11, ainda está no contexto da festividade, vai dizer: quando eu era criança, eu falava como criança, eu entendia como criança e eu pensava como criança. Mas quando eu me tornei um homem, eu coloquei de lado as coisas infantis, porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei também como eu sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança, a caridade, essas três coisas, mas a maior de delas é o amor. O que ele está dizendo é, já discorremos 4 assuntos que foram tratados em 1 Coríntios. E a igreja não tem maturidade para ouvir cada uma delas. Só que Paulo ainda assim precisa falar. E aqui ele vai dizer, quando eu era criança, eu falava como criança, corria na igreja como criança. Só que agora é momento de me comportar como um adulto, sentar, ouvir e entender a palavra do Senhor. Agora eu preciso entender aquilo que o pastor ele quer falar. Aquilo que o Senhor colocou no coração dele como referência, para eu sentar, ter maturidade e ouvir. Agora sim que a gente decorreu o contexto, eu posso chegar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Aleluia. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que foi concedida a mim não foi em vão. Mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E qual é o contexto do capítulo 15? Ressurreição. Agora eu pergunto, você, quando foi colocado o tema aqui, pensou sobre a ressurreição de Cristo? Não, eu pensei no que eu deveria ser melhor. Mas o contexto não era que você deveria ser melhor. O contexto é o que você é agora, mas não merecia ser. Se o contexto é ressurreição, as pessoas antigamente não estavam mais acreditando que Cristo ele ressuscitou. E isso é um problema. Como pode eu professar a minha fé e não acreditar que Jesus ressuscitou? Porque se eu não acreditar que ele ressuscitou, logo eu não acredito que possa ser salvo. Porque a minha salvação, ela depende da ressurreição de Cristo. Então, durante todo esse contexto, eu sou o que eu não merecia ser. O que é que eu sou, então? Eu sou salvo. Eu sou lavado, remido. Agora eu sou um servo e serva do Senhor. Então, entende agora o contexto? Eu sou o que não merecia ser. Eu agora sou salvo. Por quê? Meio da ressurreição de Cristo, que é o contexto do capítulo 15. Eu merecia ser salvo? Não. Muito pelo contrário. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que eu e você merecíamos era o quê? No modo mais grosso de falar, era o inferno. Era nem pisar dentro da igreja. Porque digno a gente não é. Mas eu sou o que não merecia ser. O que eu sou salvo. E eu preciso ter certeza da minha salvação. E qual é a certeza da minha salvação? É o preço que foi pago. É a certeza da ressurreição de Cristo. Aleluia. Porque se eu acredito que ele morreu e ressuscitou, logo eu acredito que o evangelho ele foi concluído. O que é o evangelho? É Deus se esvaziando de todo o seu poder, se tornando homem, morrendo, mas ressuscitando para que eu possa ressuscitar com ele.
Então o contexto é ressurreição. E a igreja não acredita mais na ressurreição por quê? Porque está dividida. A igreja não acredita que Jesus ressuscitou por quê? Porque estão se prostituindo. Porque estão colocando pastores acima de pastores e igreja acima de igrejas. Porque não entendem mais o que é ídolos e o que é Deus. Não conseguem entender que um pedaço de carne é só uma carne. E que um ídolo é só um pedaço de madeira esculpido. A maturidade já não conseguir sentar para entender aquilo que está sendo falado. E é durante esse contexto que Paulo está falando: eu sou e que sou pela graça. Se eu sou apóstolo, é pela graça. Se eu sou dono e dona de casa, aí sim, é pela graça. Se eu sou um diácono, que é nada mais do que um cargo na igreja do Senhor, é pela graça. Aí sim entra o contexto, só que ele não fala, eu não sou o que deveria ser. Pelo contrário. Ele fala, eu sou o que sou, é palavra. Eu sou o que sou pela graça. Então aí sim eu entendo que se tudo aquilo que eu sou hoje é por Ele. Se eu sou salvo é por Ele. Se eu sou mãe e pai é por Ele. Porque tem pessoas que não podem ter filhos, mas o Senhor concedeu a você a oportunidade de ter. Se você é um empregado, ou seja, você está em um emprego, é pela graça. Se você está dentro da igreja do Senhor, também é pela graça. Então entende que o contexto da palavra do Senhor é essa? Sem fugir do tema do Evangelho, que é Cristo. Qual é o contexto do capítulo 15? Do capítulo 15? Ressurreição. Qual é o tema? Eu sou o que não merecia ser. Por quê? Porque está se tratando de ressurreição. Está se tratando de uma igreja que não acredita mais na ressurreição de Cristo. E é por isso que Paulo vai ter que colocar de novo ressurreição. Esse aqui é o capítulo mais longo da Bíblia a respeito da ressurreição de Cristo. Então eu sou salvo por quê? Porque o preço já foi pago. Eu não vivo mais nos meus prazeres por quê? Porque o preço já foi pago. Eu vivo em briga contra a minha carne por quê? Porque o preço ele foi pago. Eu sou dono de casa, diácono, pastor, obreiro, por quê? Porque pela graça sois salvos. E isso não quer que isso não veio de nenhum de nós. É simplesmente um dom de Deus. E isso nada mais é do que a própria palavra do Senhor dizendo. Então ele está falando eu sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então o que você faz ou deixa de fazer não é porque você é capaz. É pela graça de Deus. E antes de terminar, o que eu preciso dizer o que é a graça de Deus? É aquilo que você não merece, mas ela não está te dando liberdade para sair por aí pecando e vivendo como você quer. A graça de Deus, ela simplesmente está dizendo que vocês não merecem, mas agora vocês são salvos. Só que agora é preciso se comportar como alguém que foi salvo. Um dos escritores antigos, mas muito conhecido no meio evangélico, não me relata agora o nome dele, mas ele disse algo que me chamou a atenção. Ele vai dizer que antes a gente batizava os convertidos. Hoje, a gente precisa converter os batizados. Porque as coisas estão se revertendo. Antes eu precisava pregar, a gente tinha que pregar o evangelho e falar que Jesus morreu para quem ainda está lá fora. Mas se hoje, se eu não falar que Jesus morreu para quem está aqui dentro, para quem está aqui dentro não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque a gente é o que não merecia ser, que é salvo. Por quê? Porque antes se batizavam aqueles que eram convertidos. Hoje a gente precisa converter aqueles que já são batizados. Porque estão se perdendo daquilo que era para continuar, que é um só Deus, uma só fé. Amém? Amém.